Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Pamela Gonzalez. Falei certo, né? Certo, certíssimo. Gente, a Pam, ela é uma estilista totalmente focada na criação de vestidos de noiva. Olha isso, é maravilhoso aqui o ateliê dela. Vocês até estão vendo que tá diferente aqui o espaço onde nós estamos gravando. Estamos aqui no ateliê para deixar esse vídeo, esse encontro mais legal para vocês, para que vocês já comecem a se ambientalizar com o estilo da Pan. Já começa a ver aqui, ó, tem alguns modelinhos aqui Todos atrás. os sonhos, rendas, tecidos que a gente usa de amostra. É isso aí. Então, eu queria que primeiro você se apresentasse, falasse um pouquinho mais sobre você, até onde você fez, né? O que você trilhou aí até chegar no seu ateliê. Então, eu sou a Pamela, né? Muito prazer. Eu sou estilista, eu trabalho com noivas já há alguns anos. Eu nunca trabalhei com outra coisa, já comecei direto nesse universo desde a faculdade. Então, eu fiz faculdade de moda e trabalhando em lojas com aluguel. Eu me identifiquei, obviamente, com o universo, mas eu sentia que faltava alguma coisa. O que faltava pra mim? Primeiro, contato. Esse contato que você tem com a noiva, de você entender os gostos, de você entender a história que levou ela até esse casamento. Eu acho que isso ajuda bastante você entender as escolhas dela, aconselhar na hora de falar, olha, eu acho que você deveria optar por esse modelo, ou por esse corte, ou por esse caimento. Então eu sentia muita falta disso, além, é claro, de ampliar as possibilidades, porque quando a gente trabalha com aluguel, muitas vezes a gente fica reduzido, então a gente não consegue trabalhar determinada manga ou determinada saia, porque a gente trabalha numa coisa um pouquinho mais engessadinha, né? Então isso que eu sentia falta, e por isso que eu busquei essa área sob medida, né? Porque eu acredito que não tem muitas regras. A regra é você ser feliz. É isso aí. E você passar a sua personalidade, a sua essência, ou como eu disse, a sua história pro vestido. Então foi assim que eu vim parar aqui. Isso que você tá falando, Pã, de quando você vai em espaços que são especializados, já tem vestidos prontos, às vezes para um aluguel, eu sinto muito também. Porque eu acompanho muitas noivas e às vezes eu vejo que ela se apaixona pela parte de cima de um, a parte de baixo de outro, a manga de Exatamente. a saia de outro. E daí elas perguntam, ai, dá pra gente, sei lá, colocar aquela saia, colocar nesse... Ah, não dá. Às Vezes, mas assim, não dá pra você criar do zero, né? Não dá pra você fazer uma transformação absurda. Alguns detalhezinhos até dá, né? Existem noivas que se identificam bastante com o aluguel do vestido de noiva, porque gostam de ver pronto e visualizar. Mas existem muitas noivas que sofrem com essa questão. Então, às vezes eu gostei de um detalhe de um, gostei de um detalhe de outro, eu amei esse vestido, mas eu não gostei de tal coisinha. Então, na medida do possível, às vezes dá pra adaptar e às vezes não. Às vezes você precisa pegar uma coisa do zero, né? Então, é pra isso que existe o sob medida, né? Então, eu tô aqui pra desmistificar algumas coisas, tirar algumas dúvidas. E assim, coloquei lá na nossa caixinha, na pergunta dos stories no Instagram, falando que a gente ia gravar esse vídeo, e a gente recebeu um monte de mensagens. Eu até agradeço vocês e eu vou começar a ler algumas aqui. E tem uma que eu acho que foi uma das que a gente mais recebeu. Você ajuda na criação do vestido e até descobrir o estilo da noiva? Exatamente, tá? É assim, então primeiro, quando eu recebo uma noiva, eu gosto de ter uma conversa bem extensa, às vezes até, pra entender quem é essa noiva, o que ela tá pensando pro casamento, porque às vezes com informações que ela consideraria irrelevantes pra mim, eu consigo ir entendendo como que é o estilo dela, como que vai ser o estilo do casamento, porque se, por exemplo, ela me diz que o casamento vai ser de manhã, vai ser um brunch, ou vai ser numa fazenda, ou se vai ser um casamento na cidade, mais contemporâneo, numa mansão, eu vou entendendo o que é que ela tá pensando para esse evento. Então, sim, a gente ajuda na parte da criação do modelo, porque a gente trabalha com modelos autorais. Eu não acredito em cópias, mas sim em referências, inspirações, que a noiva é super bem-vinda pra trazer. E tem que trazer, eu acho, Tem que trazer, porque às vezes ela nem consegue me falar
exatamente aquilo que ela tá pensando. Então a referência, ela ajuda nesse sentido. É muito bom quando pode trazer referências. Eu não entendo nada sobre rendas, então a gente tava até falando sobre vestido um pouquinho Sim. antes de começar a gravar. Eu comecei a mostrar pra Pan e ela começou a falar até nome de renda E aí você que eu... já vai entendendo, né? É. Porque às vezes a pessoa gosta de uma manga e ela não sabe exatamente o nome da manga, mas ela gosta. Então ela me traz. Até falar, eu gostei da saia desse, eu gostei da cauda desse, eu gostei dessa manga, eu gostei dessa alça. Isso. E aí a gente vai vendo se todas essas ideias se encaixariam no modelo, né? Não é uma cópia, como eu disse. Eu acho que a noiva tem que trazer a personalidade dela, ela tem que deixar ali impresso. Essa é a graça do modelo sob medida. Claro, né? com É certeza. você fazer uma coisa única. Então, seja uma coisa simples, seja uma coisa leve, ou seja uma coisa super trabalhada, né, princesa, eu acho que é isso que a gente tem que sempre ter em mente. Depois dessa conversa que a gente tem, que a gente pensa em todos os elementos que ela gostaria que tivesse no vestido, aí a gente chega num modelo, vamos falar um modelo ideal, né? Bom. Mas eu gosto de levar em consideração tanto essas referências que ela traz, as tendências, né? Que toda vez que vira o ano a gente fala, as tendências para 2019, 2020, 2021. Tendência quando famosa casa. Exatamente, mas aí eu gosto de analisar com a noiva o que é tendência e ela acha lindo pra ela, que ela gostaria de vestir, ou que ela simplesmente acha lindo pra verem outros vestidos de noiva, porque existe essa diferença. Às vezes você acha um modelo maravilhoso, mas ele não É pra catálogo. não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o seu casamento, e ver muitas dessas referências sem ter um foco deixa você mais perdida do que ajuda no processo, É isso né? Então é isso que a gente faz nesse primeiro contato, assim, né? No começo do processo do vestido sob medida, a gente entende todas essas questões. E não se preocupem, tá? Porque você pode estar muito confusa nesse momento, mas a Pela tá aqui também pra isso. Pra te Exatamente. auxiliar a achar o que for ideal pra você. E é legal pegar 2 exemplos. Eu sempre gosto de contar histórias ou pegar exemplos nesse momento. Nós tivemos 2 noivas em comum. A Ari e a Amanda, elas tinham um pouco parecidos o mesmo estilo, só que elas vieram de formas totalmente diferentes. Sim. A Ari veio super já com vários modelos e ela tinha na cabeça dela muito certo o Me que ela trouxe queria. vários elementos, então mesmo na nossa primeira conversa ela já me falou, eu gosto disso, eu quero isso, eu quero que tenha assim, mesmo que não fosse completamente definido, ela sabia bem pra onde ir. Então pra mim foi muito fácil de visualizar logo no princípio. Eu vou deixar esse umas vestido. fotos aqui mostrando, porque foi maravilhoso o vestido dela. Foi bem assim, na hora que você viu e tanto depois você vendo o processo, você meio que já sabia onde que ia chegar, porque ela estava muito decidida em muitas coisas e no pouco que faltou na nossa conversa, nas provas, foi rapidamente definido. Ela virou nossa noiva fada. É. Nossa noiva fada, Ari. Virou muito, porque desde sempre ela nossa. brincava que ela queria ser a fada do campo, né? Porque muitas noivas, você falar de noivo, você falar de casamento, é uma coisa que você está falando de sonho. Muitas noivas sonham com isso desde sempre. Então, é legal você revisitar todas essas referências que você tem de criança, de adolescente, e trazer isso para o vestido de alguma forma. Mas também existem outras noivas que não têm esse sonho. Eu não sonhava com meu vestido de noiva, eu não pensava em casar. Nem sabia que ia casar, nem E aí, o imaginava. que eu vou fazer se eu não tenho esse sonho? Que noiva sou eu, né? Que estilo que eu tenho? O que eu vou ser? Significa que eu vou ser uma noiva super moderna? Talvez não. Talvez você seja uma noiva super clássica, talvez você seja uma noiva super princesa e você nem sabia. É verdade, é Né? verdade. E daí tem o segundo exemplo, que é a Amanda. A Amanda, ela já veio um pouco perdida do que ela queria. Ela tinha algumas referências, ela me passou algumas coisas que ela buscava, que ela gostava, mas no fim o vestido acabou bem diferente de algumas referências que ela tinha. Foi sensacional, porque ela não imaginava casar com um vestido colorido, né? Sim. No início ela não tinha imaginado Não, isso. e nem era o nosso plano no início. Mas eu fui mostrando algumas coisas pra ela, então eu sempre gosto, até nas redes sociais, no Instagram, ou até nas nossas conversas aqui, eu gosto de apresentar algumas coisas diferentes pras noivas. Tules diferentes, rendas diferentes, cores diferentes, que é meio que agora tá sendo mais escolhido pelas noivas, mas sempre Elas foi estão aceitando tabu, um pouco mais, né? E aí eu apresentei essas opções de cor e a Amanda falou pra mim, olha, eu gosto de cor, se você quiser pensar em alguma coisa pra mim,
eu aceitaria. E aí eu propus algumas coisas pra ela e na hora ela aceitou. Gente, ela lindo. falou, é isso que eu quero. E era a cara dela. Era o Sim. jeito dela. Ela tava tão radiante no dia. Foi até legal que eu falei assim, olha, eu falei com muita cautela, porque eu não sabia o que ela ia falar. Eu falei, olha, eu acho que a gente podia fazer a cor dessa forma, porque combina com o vestido que a gente já tinha pensado. Porque se a gente colocar cor em rendas e tal, não tem muito a ver com o estilo de vestido que a gente tá pensando em fazer. E na hora ela falou, é isso que eu quero. Tá vendo? Eu Ela se falei, encontrou. você acha que você sabe alguma cor que você gostaria? Ela falou, azul. Olha, Na hora, da não hora. teve nem dúvida. Então é muito legal isso, porque mesmo que a gente não tinha esse plano desde o princípio, ele acabou acontecendo ali durante o processo e foi super legal a gente poder fazer uma coisa assim super diferente. Então, daí já fica mais uma pergunta que me fizeram, que é, durante o processo da montagem, né, da criação de um vestido, podem haver mudanças? Porque a Pamela faz um desenho de como vai ficar seu vestido, Sim. você aprova ou faz alterações, mas durante todo o processo, são mais ou menos quantas provas? Olha, eu falo que em média umas 4 ou 5. Pode bom. ser mais, pode ser menos, de acordo com o vestido e com o tempo que a gente tem Perfeito. pra fazer. A maior parte das noivas tem muita dúvida nesse sentido, porque não consegue visualizar todo o processo, porque é um processo em várias etapas, né? Não é uma coisa assim, nós vamos fazer um vestido e eu vou aparecer pra você com o vestido pronto. Sim, né? e isso é legal comentar, pra não Sim. deixar ninguém assustado no início, né? O início, até a primeira prova, eu sempre falo pras noivas, não tem glamour nenhum na primeira prova. A primeira prova, ela é uma prova de estrutura e de ajuste, E é né? o quê? É como se fosse um algodão? A gente usa diversas coisas, depende um pouco de cada modelo. Para modelos mais leves, a gente usa opções um pouco mais leves, né? Tá. Um forro, Aham. né? Pode até ser feito com uma viscose ou um algodão, né? Um algodão cru, que é um pouquinho mais estruturadinho. Então, a gente faz como se fosse uma tela, né? Isso. Modelando o vestido no próprio corpo da noiva. Então, como nós temos várias provas, várias reuniões antes das provas, depois as provas em si, a gente tem uma margem de trabalho, que a gente pode fazer algumas pequenas alterações. É lógico que eu não estimulo que a noiva deixe para decidir coisas muito lá na frente. Então, quanto antes a gente conseguir ir tirando essas dúvidas e tomando as decisões, é muito melhor, né? Porque é claro que depois que o vestido já tá, a gente já fez 2, 3 provas, o vestido já está em processo de acabamento, fica um pouco complicado da gente fazer mudanças muito drásticas. Por Uhum. isso que algumas coisas precisam ser decididas antes. Mas detalhes como, por exemplo, eu queria descer um pouquinho mais o decote, eu queria, sei lá, fazer uma alcinha mais fina, uma alcinha mais larga, uma renda que eu queria um detalhe a mais, alguma Colocar coisa mais assim. brilho. Isso tudo bem, não tem problema nenhum, porque faz parte do processo de acabamento do vestido e, como eu disse, o vestido ele não aparece pronto, bordado, né, pronto para vestir. Então você vai acompanhando. Quando tem alguma coisa que de repente não está de acordo, que não tá do jeito que você imaginou, que não foi discutido antes, ou de repente mudou de ideia, porque acontece, às vezes a gente muda de ideia, né, com algumas coisas. Sim. É, Tipo tem a que cor falar. da Amanda. Tipo a cor. A gente tem que falar, então tem Com que certeza. falar, olha, Pamela, eu não sei, talvez eu acho que tá muito pesado, ou tá muito leve, eu queria mais, eu queria menos. Então isso, tudo bem, é super tranquilo. Eu já espero que haja uma margem de algumas mudanças, né, ao longo desse processo de prova. Por isso que a gente vai fazer aos poucos. Perfeito. E quando a noiva fica muito indecisa, assim, você dá total auxílio, você dá dicas, casamentos ao dia, casamento à noite, o que você acha legal? Aham. Porque é legal quando a gente tem uma base, você chega com algumas referências, mas existe alguma regra, você acha? Olha, existem algumas diretrizes, né? Assim, coisas que é sabido pela maioria das pessoas e o pessoal gosta de seguir. Eu não gosto muito de falar que é regra, porque eu acho que cada casamento é um, cada local é um e a gente tem que adaptar ao nosso gosto e à nossa preferência. Mas é assim, por exemplo, casamentos de dia costumam ter vestidos um pouco mais leves, né? Um pouco mais... com menos brilho, né? Uma coisa mais informal, costumam ser, né? Como eu disse, não é uma regra. Então, casamentos que são no fim da tarde, casamentos à noite, também costumam ser um pouco mais tradicionais, ou às vezes a gente já carrega um pouquinho mais no brilho, já faz um vestido um pouco mais robusto, né? Então, existe
esse padrão, mas a gente não precisa seguir. Por exemplo, você pode casar de dia, você pode gostar de brilho, e aí a gente acrescenta brilho de uma maneira um pouco mais leve no seu vestido. Perfeito. Né? Então, existe um pouco desse padrãozinho que a gente segue, mas quando rola dúvida, e é normal, né, até que você perguntou, o que a gente faz quando tá muito em dúvida? A gente conversa, a gente testa, a gente vê opções. E aí a gente só para quando tiver saído a dúvida. Perfeito. Né? É pra isso que eu tô aqui. Eu dou minha opinião, porque às vezes realmente é difícil de você decidir, né? Tem muitas opções. Eu dou a minha opinião de alguém que vê isso todos os dias, que já viu muitas referências, que conhece muitas coisas. Sobre isso, né? Dou opções, porque nem sempre você precisa excluir. Como eu disse, você não precisa ser com brilho sem brilho. De repente você pode colocar alguma coisa ali no meio termo, que traz uma textura, traz uma coisinha diferente, mas não chega a ser um brilho prata. Às vezes pode ser um vestido com uma saia de tule super cheia, só que super leve, porque a gente vai fazer uma escolha de tecidos adequada. Legal. Então, existe muita opção, e por isso que também tem muita conversa. E você faz qualquer tipo de estilo de vestido? Princesa, Sim. Sereia? Sim, a gente faz qualquer tipo de vestido, porque a gente tem de todo tipo de noiva. Tá É claro que tem uma certa preferência, porque algumas noivas que vêm buscar o ateliê por estar querendo algo um pouco diferente do tradicional, acaba me encontrando, né? Tem o mesmo estilinho. Por não encontrar até às vezes algumas coisas, então a gente acaba fazendo alguns modelos bem diferentes, mas todo tipo de noiva. A gente atende noivas clássicas, temos noivas super clássicas que se encantam por esse processo. Eu vou passando algumas sob fotos medida. de vestidos que a Pan já fez. Tem uma que é muito legal, que foi do Star Wars. Essa já foi o total oposto, né? Então. Uma noiva super diferente, e ela chegou pra mim nessa mesma situação. Não encontrei coisas que eu queria, e eu queria uma coisa diferente. Então foi assim que ela chegou, a gente viu referências, a gente viu várias coisas, inclusive ela ouviu em outros lugares que não era possível fazer, porque teria que mudar várias coisas, e aí a gente encontrou um jeito, uma solução de fazer, porque você fazer um vestido diferente, fora do padrão, sob medida, às vezes também é encontrar soluções. Sim, com certeza. Né? O que a gente vai conseguir fazer dentro do que a gente tem disponível de material. O vestido dela, por exemplo, ele foi em 3 peças. Olha isso. Porque a gente não queria que tivesse uma abertura atrás, como uma camisa, né? Ele tinha que ter abertura na frente. Tá. Então a gente fez uma base, tomara que caia, de um vestido clássico. A gente fez a camisa de tule, como se fosse uma camisa comum com fechamento na frente. E por cima vinha uma saia de tule para fazer o arremate, porque ela queria um vestido diferente, ela queria um vestido fora do padrão, que combinasse com a personalidade dela, mas que fosse um vestido de princesa. E deu super certo. E deu super certo, né? Esse vestido ficou bem famoso. E é um vestido que eu tenho muito carinho, justamente por ele ter tantas coisas diferentes, por ter sido um processo tão legal. Eu imagino o tanto que você deve ter pesquisado até chegar nessa solução, né? Então, e é um pouco de pesquisa, um pouco de teste. Aqui a gente costuma olhar muitas referências, porque mesmo depois que a noiva manda referências pra gente, a gente olha outras coisas, a gente vê outras coisas pra ver se alguém já fez alguma coisa nesse estilo do que a gente tá pensando em fazer, porque às vezes já foi feito, às vezes traz novas ideias, às vezes a gente vem em um outro modelo completamente diferente, uma solução super legal pro efeito que a gente tá buscando. Então a gente pesquisa e testa. Principalmente quando são coisas um pouquinho fora do padrão, a gente testa pra ver se vai ficar do jeito que a gente tá querendo, com o caimento que a gente tá pensando. Legal. E quanto tempo antes que a noiva deve falar, não, agora tá um tempo legal pra eu correr atrás do meu vestido? Eu costumo falar que a regra é quanto antes melhor. Tá bom. Né? Porque quanto antes a noiva vem, antes a gente consegue decidir, fazer tudo com mais calma, ter um tempo para mudar de ideia e ter novas ideias. Mas também é importante que quando a noiva vem, ela já tenha algumas coisas em mente. Então, é legal que ela já tenha o espaço, ou já tenha uma ideia de como que vai ser, porque isso influencia um pouco no estilo do vestido que a gente vai fazer. Já saiba onde o casamento vai ocorrer. Então, a data também é importante, né? Por mais que às vezes a noiva faça uma pesquisa, às vezes ainda não fechou, mas é legal que tenha uma data, porque o nosso processo aqui no ateliê, ele é bem personalizado, né? Então, a gente não faz tantas noivas por mês, a gente tem um número limitado. Então, às vezes, faltam
6 meses, 8 meses, mas a gente já tá com a agenda limitada. Então eu falo quanto antes melhor por causa disso, né? Mas 6 a 8 meses é um tempo Ideal. ideal, Ótimo. perfeito. Já aconteceu da gente desenvolver um vestido de um mês pro outro. Caraca. Porque a gente tinha a disponibilidade de agenda e era um modelo também possível de ser feito, né? Porque um modelo que vai muito trabalho à mão, muita renda, muito bordado, acaba sendo um pouco inviável a gente fazer em tão pouco tempo. Mas mesmo que falte menos tempo, se a noiva quer entrar em contato, quer ver se é possível, Conversa, também, né? tudo certo, né? Vamos conversar e ver o que a gente consegue fazer. Às vezes a gente tira um pouquinho dali, tira um pouquinho daqui, tudo certo. Porque às vezes acontece, eu já organizei um casamento do zero faltando 3 meses. Acontece várias coisas. Às vezes a pessoa não ia casar e resolveu casar. Às vezes a pessoa fechou em outro lugar e estava infeliz com o modelo que ela tinha escolhido. Enfim, já aconteceu de tudo, de várias noivas que acabam vindo em cima da hora, de desistir de alguma coisa e buscar outra, ou às vezes não ia fazer e acaba fazendo. Então vale a pena perguntar, mas uns 6 a 8 meses seria o ideal. E aqui é compra. Todos os vestidos que você faz, a noiva fica com o vestido. A gente até tem alguns modelos que estão disponíveis para aluguel, mas esses modelos eles foram desenvolvidos para produção, para editorial, então eles servem mais como uma inspiração, né? Até por esse nosso processo ser bem personalizado, alguns modelos acaba sendo até inviável da gente fazer um aluguel, né? Então a grande maioria do nosso trabalho é sim compra, né? É a venda do vestido. Perfeito. Já deixa suas redes sociais aí pro pessoal já começar a te seguir, já procurar seu telefone pra entrar em contato, marcar reunião. A gente tem o site que é pamelagonzales.com.br, mas a gente é muito mais ativo no Instagram, né, que é o @pamelagonzales.atelier. Então é só entrar lá, manda um direct, vê que lá tem bastante foto que a gente posta, algumas dicas, enfim. Fica de olho nos stories, que tem cada coisa legal que você posta. A gente sempre posta bastante, eu tento mostrar bastante do processo, até pra desmistificar um pouco desse negócio de que o sob medida ele é inalcançável, né? Ele é inatingível, e não é, ele é super possível, né? Então vale a pena conferir. Fica de olho, gente, segue a Pan nas redes sociais. Deixa, às vezes, você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, que tanto eu quanto a Pan, a gente vai ficar de olho e vai te responder. E é isso, gente. Obrigada, Pan. Eu amei. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, até a próxima.